Então, ontem eu li sobre, na verdade, Pitágoras e Aristóteles e qual foi o outro? Pitágoras, Aristóteles e Demócritos, né? Na busca científica por uma explicação sobre a natureza do universo, das coisas. Aí a gente passou pela Idade das Trevas, a Idade Média, que deu lugar à superstição e a crença, né, a busca foi cancelada, a busca científica. E agora eu estarei lendo sobre a Renascença, o período da Renascença, do livro do Michio Kaku, The God Equation. Ele está dando um esboço assim, meio que filosófico, né, de alguns cientistas e filósofos que tentavam descobrir uma coisa mais plausível sobre o universo, né? Então agora eu vou estar lendo sobre a Renascença, né, o período que a busca científica voltou à tona, e vou estar traduzindo aí. Senhores, rebirth during the Renaissance. Here, rebirth during the Renaissance. O renascimento durante a Renascença. A Renascência ou Renascença? Renascência. Renascimento durante a Renascença da busca científica. In the 17th century, a few great scientists rose to challenge established order and investigate the nature of the universe, but they faced stiff opposition and persecution. Então aqui o Michio Kaku está dizendo que no século XVII, alguns poucos cientistas se levantaram para desafiar a ordem estabelecida e investigar a natureza do universo, mas eles encontraram uma oposição dura, né, uma perseguição dura, uma oposição e perseguição. Johannes Kepler who was one of the first to apply mathematics to the motion of planets, was an imperial advisor to Emperor Rudolf II, and perhaps escaped persecution by piously including religious elements in his scientific work. Então, Johannes Kepler, conhecido pelas suas 3 leis do movimento dos planetas, foi um dos primeiros que aplicou a matemática ao movimento dos planetas, e ele era um conselheiro do imperador Rudolf II, e escapou da perseguição que era imposta sobre os cientistas, né? Ainda pela influência da Igreja Católica, que queimava todo mundo na fogueira. Então, como que ele fez isso? Ele incluiu elementos religiosos no trabalho científico dele. Aí tem the former monk Giordano Bruno was not so lucky. O Giordano Bruno era um ex-padre ou um ex-monge, né, que não teve tanta sorte assim. In 1600, he was tried and sentenced to death for heresy. He was gauged, paraded naked in the streets of Rome, and finally burned at the stake. His chief crime? Declaring that life may exist on planets circling other stars. Então, o Giordano Bruno, em 1600, ele foi julgado e sentenciado à morte por heresia, tá? E ele teve que andar pelas ruas, se humilhar pelas ruas de Roma, nu, e depois ele foi queimado na fogueira. Qual que foi o crime dele? Aqui, ó. Ele declarou que a vida poderia existir em outros planetas circulando outras estrelas. Só porque o cara falou que poderia ter vida em outros planetas, em 1600, a igreja queimou ele na fogueira. Agora você imagina você ser massacrado nu nas ruas, ser chicoteado, levar tapa na cara,
e ser queimado numa fogueira, cara, morrer queimado só porque você falou que pode ter vida em outros planetas. Imagina aí. Como a igreja é linda, aleluia. The great Galileo, the father of experimental science, almost met the same fate, but unlike Bruno, Galileo recanted his theories on pain of death. Então, o grande Galileu, pai da ciência experimental, falando de Galileu agora, pai da ciência experimental, quase encontrou o mesmo destino de Giordano Bruno. Mas, diferente de Bruno, Galileu negou as suas teorias na dor da morte, né? Recanted, deixa eu ver o que significa essa palavra recanted. Recanted. Ele negou as teorias, né? Na dor da morte. Nonetheless, he left a lasting legacy with his telescopes, perhaps the most revolutionary and seditious inventions in all of science. Mas o Galileu, ele inventou um telescópio, né, que ele observava o céu, e essa foi uma das evoluções, uma das invenções da ciência. With a telescope, you could see with your own eyes that the moon was pocket-marked with craters, that Venus had phases consistent with its orbiting the Sun, that Jupiter had moons, all of which were heretical ideas. O que o Galileu fez, cara? E com um telescópio ele observou que a Lua era cheia de crateras, né? Era marcada por crateras, tinha crateras, ferida por crateras, que Vênus tinha fases consistentes em relação à órbita do Sol, e que Júpiter tinha luas. Olha o que o Galileu fez, cara. E tudo isso eram heresias perante a igreja, ó, eram ideias heréticas. A igreja não aceitava isso, cara, não aceitava. A Terra era o centro do universo e o ser humano aos pés de Deus era onde ele deveria estar. Não poderia ter avanço científico. Sadly, he was placed under house arrest, isolated from visitors, and eventually went blind. Então, o Galileu ele foi preso na sua própria casa e ficou isolado de visitantes. E, eventualmente, ficou cego. It was sad because he once looked directly at the sun with his telescope. Ficou cego porque ele olhou diretamente ao Sol com o seu telescópio. Nunca faça isso, hein? Você não pode olhar para o Sol diretamente nem a olho nu e nem com telescópio, e nem com luneta. Galileo died a broken man, but the very year that he died, a baby was born in England who would grow up to complete Galileo's and Kepler's unfinished theories, giving us a unified theory of the heavens. Então, o Galileu, ele ficou preso na sua própria casa, ficou cego, morreu sem dinheiro, broken man, tá aqui, ó, sem dinheiro, pobre, mas naquele ano que ele morreu, um bebê foi nascido na Inglaterra, que cresceria e completaria o trabalho de Galileu e de Kepler, né, as teorias não acabadas dos dois, dando uma teoria mais unificada dos céus. Quem que era esse homem? Aqui, ó, Newton's Theory of Force, que a gente vai ler amanhã.